excelente, que vai impactar as pessoas e ficar fixada na mente delas aqui. Alguém se disponibiliza a dar seu depoimento aqui, ao vivo? Agora mesmo, abrir sua câmera, abrir seu microfone e dar esse depoimento. Excelente, não é qualquer depoimento. Alguém? Vê o chat, Jéssica. Não, né? Bom, se você não está seguro em entregar sua própria história, contar sua própria história, imagina aí, se alguém, se algum diamante, se algum imperial te chamar para dar depoimento num gran show lá no seminário, você subir no palco, estiver na frente de centenas de pessoas, falar a verdade. Ou melhor, tu tá na frente daquele teu prospecto, daquele teu convidado, e tu contar a tua história para ele. Tu vai saber fazer? Seu depoimento vai conduzir ao fechamento? Você vai emocionar a pessoa vai rir, a pessoa vai chorar, a pessoa vai se impactar, vai refletir, vai ter algum efeito na pessoa, algum efeito emocional? Bom, eu me fiz essa pergunta quando eu iniciei nesse negócio. Porque meu depoimento era horrível, era péssimo o meu depoimento. Então, eu busquei saber onde que os grandes líderes, eles descobriram, onde eles melhoraram esse depoimento deles. Eles chegam lá, eu vejo Marcos Albuquerque, tal, quando ele começa a falar, nossa, é incrível, pô. Tu se emociona, tu fica fixado vendo ele falando. E fala, caramba, mano, onde ele aprendeu isso? Entende? Então, eu vou mostrar para vocês onde. E. Travou aqui, Jessica. Bom, antes eu quero contar nessa. Bom, falar uma coisa para vocês. Eu vou falar para vocês aqui, vou revelar o que os grandes líderes eles fizeram para ter um depoimento impactante, qual estratégia eles utilizaram para organizar a história deles. Mas antes, eu vou ter que apontar os três principais erros que as pessoas cometem na hora de dar depoimento. E o terceiro deles é o pior, é o mais importante. Bom, e eu cometi esses erros. Eu cometi esses erros. Eu vou apontar eles aqui, mas antes vou estar falando um pouquinho da minha história aqui. Eu era tímido. Quando eu iniciei o meu, quando eu iniciei meu curso de auxiliar de produção industrial, eu era muito tímido. Até hoje eu sou, né? Eu tinha dificuldade em me socializar com as pessoas e tudo mais. Eu tinha essa dificuldade. E outra coisa, eu era desarticulado, eu era um péssimo comunicador, não sabia expressar minhas ideias e era inseguro, não tinha confiança, falava para baixo, né, falava para dentro, entende? Então, isso me atrapalhou demais, gente. Me atrapalhou demais, porque lá eu tinha que fazer muita apresentação. Muita apresentação mesmo, gente, de trabalho, entende? Que tinha lá. Então eu precisava ter uma oratória boa para ter uma boa nota. Eles avaliavam até a oratória. Então, caramba, eu no início eu sofri. Só depois eu me desenvolvi mais. E bom, esses erros aqui, que os erros que as pessoas cometem. Bom, o primeiro deles, eu falava demais. Eu falava muito. Quem aqui já viu o depoimento de alguém que contou toda a história, tudo mais, né? Eu contava detalhes desnecessários na hora de dar meu depoimento. Eu falava um monte de coisa, né? Falava tudinho como aconteceu. Eu tentava apresentar plano no meio, entende? Até que eu descobri que depoimento, lugar onde para dar depoimento, Jéssica, como tirou esses riscos aqui? Depoimento não é lugar de você contar a história, não é lugar de você contar toda a sua história, não é lugar de você dar treinamento, de você dar lição de moral. Não é, entende? Então, ó, outra coisa, o segundo erro que eu cometia, meu depoimento era desorganizado. Por isso que eu demorava, porque meu depoimento era desorganizado. Entende? Eu não sabia como iniciar ele, como terminar, como conduzir minha história. Por isso que eu demorava na hora de falar. Eu não tinha o meu depoimento anotado, estruturado, escrito, não tinha. E eu passava vergonha cometendo o terceiro erro, que era ter uma oratória desarticulada. Eu não conseguia me expressar. Eu falava baixo demais, ficava corcunda, falava baixo, falava para dentro, não olhava nos olhos das pessoas. Entende? Tem outras pessoas que fazem o contrário.
falam alto demais, tem pessoas que falam de forma muito agressiva, às vezes usam uma expressão obscena, já vi isso acontecer, e também, ou a pessoa, ela comete justamente esses erros, né? Olha, 80% da sua comunicação, 80% da sua comunicação é não verbal, é o teu corpo que fala, entende? É o como você fala. Então, por isso que o terceiro mais importante é a oratória. Tem pessoas que falam rápido demais, estão falando um monte de vírgula, não dá para entender nada que a pessoa está falando. A pessoa começa a ficar falando rápido. Ou fala lento demais, pausadamente. As pessoas ficam, né, entediadas, entende? Então, tudo isso é uma oratória desarticulada. Então, esses são os principais erros. Então, eu percebi que eu cometia todos eles. Eu falei, cara, eu estou cometendo esses erros. E os grandes líderes, os diamantes duplos, imperiais, eles fazem o contrário desses erros. Eles falam rápido, o depoimento deles é organizado e a oratória dele é incrível. Entende? Outra aqui. Bom, e eu comecei a aplicar o que eles faziam. Eu descobri o que eles faziam e comecei a aplicar para mim. E quando esses grandes desafios vieram para mim, que esses foram meus maiores desafios, meus três maiores, né? Que foi eu dar depoimento nesses três momentos. Primeiro deles aqui foi quando eu bati diamante junto com a Jéssica e eu tive na frente do CEO, Sandro Rodrigues. Eu vi o CEO da empresa, uma empresa multinacional, apontando a câmera para mim e fazendo uma live ao vivo. Imagina meu nervosismo, na frente de mais de 300 pessoas. Imagina. Mas eu consegui dar meu depoimento, consegui falar. Outra vez foi quando eu estava diante de todos os líderes nacionais do time Showa, lá no resort. Eu fui escolhido para dar depoimento lá no resort. Imagina meu depoimento, meu nervosismo. Mas eu fui lá e fiz. Eu apliquei o que os grandes líderes aplicam. Eu evitei fazer esses erros que eu cometia. E outro momento foi quando eu apresentei plano no sistema Manaus, que essa daí já é mais do que um depoimento, né? Já é minha história inteira, né, vinculada com a empresa. Então, foram três momentos desafiadores, mas que eu apliquei essa técnica que eu vou mostrar para vocês e deu muito certo, as pessoas ficaram impactadas, né? E bom, onde esses grandes líderes acharam isso? Vou falar para vocês aqui. Em 1949, esse senhor aí, esse senhor, esse homem, Joseph Campbell, ele era um escritor, né, de mitologia, ele gostava de mitologias e tudo mais, ele ficava vendo esses mitos, sabe? Hércules, Zeus, Poseidon, Afrodite, tem essas mitologias? Pois então, ele estudava elas, esses contos antigos. Até que ele notou algo estranho. Todos esses mitos, eles parecem que eram a mesma história, só que tinham heróis diferentes. Aí ele achou um herói de 1000 faces. Tipo, civilizações diferentes contavam histórias diferentes, mas que seguiam a mesma lógica. Aí ele chamou esse modelo milenar de contar histórias como jornada do herói. E todos esses mitos, eles ficaram impactados, né, nas pessoas. As pessoas lembravam, contavam de geração em geração. E eram grandes histórias, né? Grandes histórias que tem nessas mitologias. Então ele percebeu isso. Vários filmes adotaram esse modelo, filmes e livros. Então tem vários filmes que seguem a jornada do herói, como Star Wars, Rei Leão, Harry Potter, Matrix, Senhor dos Anéis. Todos esses filmes seguem isso. O cinema ele adotou isso daí, para justamente as histórias ficarem mais envolventes, as histórias ficarem mais impactantes, emocionantes para as pessoas. E a jornada do herói, ele faz parte, ele é uma manifestação de algo muito maior, que se chama storytelling. A arte de contar histórias que inspiram. Storytelling é algo essencial que todo ser humano devia conhecer, todo ser humano devia aplicar. Todos os palestrantes, todos os contadores de história, todos
eles utilizam técnicas de storytelling. Então, vou mostrar para vocês aqui uma delas. Vou estar mostrando. E, gente, vou mostrar como a cultura hoje utiliza storytelling. Storytelling tem tudo que é canto. O exemplo são nos filmes. Quer ver um exemplo? É... Comente aí, tô vendo aqui o chat. Digita aí o chat, o nome de um filme antigo. O nome de um filme antigo da década de 80, 90, comenta aí. Um filme clássico. Comentem aí, um filme antigo. Vocês gostam? Comenta aí. Rapaz, sensacional treinamento. Curtindo a Vida Doidado, clássico. Incrível, incrível esse filme. Qual outro? Qual outro? Rock Balboa, né? Que mais, gente? Filmes antigos, comentem. Charlie Chaplin, incrível, né? Tempos Modernos é uma comédia incrível. Top, top, show. Pois então, todos esses filmes aí, vocês percebem que eles são mais lentos? Eles têm menos cores, menos cortes, menos efeitos. Eles seguem, a câmera fica lá e fica gravando o cara dando. Tempão, só tocando a música. Então, as pessoas, hoje em dia, respondem no chat. Hoje em dia, as pessoas elas têm, elas têm paciência de assistir essas histórias? Elas têm paciência de ver esses filmes longos, antigos? Hoje em dia tem? Tem não, né, gente? Hoje em dia as pessoas elas ficam assim, ó, no celular, ó, vendo um monte de vídeo rápido. E quando você vai dar depoimento, você fica lá contando um monte de coisa, um monte de detalhes desnecessários, uma fala lenta. As pessoas estão acostumadas com o rápido. As pessoas estão acostumadas com informações. Então, você tem 3 segundos para chamar a atenção da pessoa. Passou disso, não chamou mais. É difícil chamar depois disso. A pessoa vai pegar o celular, a pessoa vai pensar em outra coisa, vai olhar para outro canto. A pessoa, ela vai direcionar a atenção dela para outra coisa. Hoje em dia, os filmes, os diretores, os roteiristas, eles se preocupam em reter a atenção das pessoas. Quer ver um exemplo? O, um assassinato no Expresso do Oriente. Temos o filme clássico, que foi feito em 1979, na década de 70, e temos um filme que foi recente, foi 2017. Se você assistir esses dois filmes, você vai perceber que no filme antigo tinha cenas mais amplas, cenas mais lentas, menos cor, né? As falas, os diálogos eram mais longos, né? Você vai perceber isso. Já esse filme do Expresso do Oriente, novo, 2017, tem mais corte, tem mais efeito visual, as falas são mais aceleradas, né? Mais cores, mais efeitos visuais. Por que isso? É a mesma história, é o mesmo diálogo, os mesmos personagens. É a mesma história, só que contada de forma diferente, utilizando storytelling. Porque as pessoas hoje em dia não têm saco para coisas devagar, coisa lenta, coisa que não vai chamar a atenção dela. Então, quando você tá lá, eu percebi que quando eu estava apresentando o plano, ou quando me chamavam para dar depoimento, eu precisava chamar a atenção da pessoa no primeiro segundo. Primeiro segundo. Isso que os filmes fazem. Isso que qualquer vídeo que você assiste na internet faz. Ele utiliza o gancho, né? Para te manter até o final. E eu vou mostrar para vocês, né? Olha, os filmes hoje, eles são cheios, né? As pessoas lá estão acostumadas com isso. Estão acostumadas com corte rápido, com efeito visual, é, com, com CGI, com jump scare, com um monte de coisa aparecendo na tela. Então, quando você falar de você, também tem que ser o mesmo. Tem que ser um punch, como os comediantes chamam. Outro local é na comédia, é stand-up. Comentem aí o nome de algum comediante que vocês conhecem, que faz stand-up, vídeo, né? Whindersson Nunes e tal. Comentem o nome de algum comediante que vocês conhecem. Comenta aí, gente. Algum comediante aí que vocês seguem na internet. Afonso Padilha, Thiago Ventura, Renato Albani, Whindersson Nunes. O próprio Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, ele é um gênio em storytelling.
Mas só que ele não demonstra, né? Os comediantes não demonstram, eles se fazem de leso, se fazem de besta, mas eles são gênios em oratória. Vocês não perceberam que toda piada tem uma história? Vocês não perceberam que cada piada segue uma lógica dentro dessa história? Entende? Então, até comédia, que é algo que a gente olha e fala, é só besteira, segue storytelling. E o seu depoimento, que é algo sério, não segue. Quando você vai contar a sua história, você não aplica storytelling. O Thiago Ventura, o Afonso Padilha usa storytelling, você não. Então, eu vou mostrar aqui um modelo milenar de contar histórias que é simples, que você vai entender, mas é poderoso, que eu comecei a aplicar, que é os três atos. Você vai dividir sua história em três partes. Então, anotem aqui. Modelo milenar dos três atos, né? Mostrar aqui primeiro. O primeiro ato, segundo ato e terceiro ato. Você vai dividir tua história, em três partes, em três atos. O primeiro deles se chama setup. O setup, ele é quem você é hoje, né? E quem você era antes da Rinode. O seu nome, sua profissão, a sua idade e a sua insatisfação que você tinha antes da Rinode. O segundo ato, anotem, é o confronto. É a objeção que você criou quando você viu o plano. E a sua decisão. Por que você decidiu fazer parte da Rinode? Que são seus medos, seus pensamentos limitantes, né? E o seu ponto de inflexão foi quando você tomou a decisão. E o terceiro ato, o último ato, né? É a vitória. É as conquistas, né? O seu desenvolvimento pessoal, suas liberdades de tempo, financeira, seus ganhos, né? Com as vendas e tudo mais. Então, anotaram aqui, né? Bateram o print da tela, que é importante isso daí. Batem print da tela, porque para vocês aprenderem como dividir sua história em três atos. Agora, bora ver na prática? Bora ver na prática, então. O primeiro ato, o setup. Um exemplo aqui. Vou ler aqui um exemplo. Sou o doutor Álvaro Magalhães. Tenho 40 anos e sou neurologista. Mas meu trabalho tomava tanto meu tempo que eu não vi meus filhos crescerem. Quando eu saía para trabalhar, eles ainda estavam dormindo. Quando eu chegava, eles já estavam dormindo. Eu não tinha qualidade de tempo com a minha família. Perceberam, né? Ele falou o nome dele, falou a profissão, a idade. Isso daqui já gerou conexão com uma parte do público. E o nome disso é rapport. As palavras que você fala vai gerar uma conexão emocional com as pessoas que estão te escutando. Vai ver que tem algum Álvaro no público e vai se identificar com o mesmo nome. Inconscientemente, gente. Não estou falando racionalmente, estou falando irracionalmente. O cérebro, a mente da pessoa. Tenho 40 anos. A galera que tem essa idade, de 35 a 45 ou até 50, vai se identificar. Neurologista. As pessoas que têm uma profissão que tomam tempo vão se identificar. As pessoas que têm filhos vão se identificar. Entendeu? A ideia é que teu depoimento impacta assim todo mundo, né? Mas só que ele vai impactar mais ainda, de forma profunda, um público. E você tem que ter em mente qual é o seu público. Entende? Vamos lá, outro exemplo do Álvaro aqui. O Álvaro contou, né, o setup dele. Agora o Álvaro vai no segundo ato, que é o confronto. É a metade do depoimento dele. O Álvaro disse, né? Quando me apresentaram a Rinode, rejeitei imediatamente, porque nunca me imaginei vendendo produtos. Até que vi meu amigo, que nunca fez faculdade, comprando um carro zero com a Rinode. Foi então que tomei minha decisão. Por que eu botei isso daqui? Porque o Álvaro é neurologista. E ele viu um amigo dele que nunca fez faculdade ganhar dinheiro com a Rinode. Então ele viu o potencial da empresa. E lembre-se, o Álvaro não está falando aqui sobre dinheiro. Ele está falando sobre o potencial da empresa. Percebam aqui. E o terceiro ato, o fim da história dele, né, a vitória, ele conclui o depoimento dele. Hoje posso tirar férias em um resort com minha família. Conquistei a liberdade de tempo que sempre sonhei
Agora posso estar ao lado da minha esposa e dos meus filhos, colecionando memórias inesquecíveis. Olha que incrível. Ele citou que ele fez uma viagem, né, para um resort, e ele falou que ele conquistou a liberdade de tempo dele, que ele tanto sonhava. Álvaro já tinha dinheiro. O Álvaro já tinha status. O Álvaro já tinha autoridade. O que ele queria era tempo com a família. O que ele queria era ter memórias com os filhos, porque ele não via os filhos crescerem por causa do trabalho. Isso daqui vai fechar supervisor, vai fechar gerente, vai fechar médicos, entende? Isso daqui vai fechar pessoas que não têm tempo, entende? Vai fechar empresários também. Seu Haroldo é um grande exemplo. Seu Haroldo buscou a Rinode pela qualidade de vida que ele podia ter nesse negócio, entende? Um outro exemplo aqui para vocês entenderem bem. Vamos fazer de outra pessoa. O setup, confronto e vitória de outra pessoa. Dessa vez, uma pessoa que existe, né? O Abidiel. Setup, primeiro ato. Meu nome é Abidiel Mendes, tenho 18 anos e, antes da Rinode, eu estava cansado de ser liso. Dependia da minha mãe para tudo e até dividia um x-salada com a minha namorada usando o dinheiro dos outros. Aqui, ele fez as pessoas rirem. Isso é legal. Quando você faz as pessoas rirem, as pessoas ficam mais abertas para você. Entende? Então, uma piada é interessante. Uma piada que faça sentido com a sua história. É interessante botar também. O Abidiel, ele falou que ele tem 18 anos, falou quem ele era, tudo mais, e que ele queria dinheiro, gente. Era o dinheiro. O problema dele. Ele era jovem, tudo mais. Viu que o Álvaro, o problema dele era tempo. Era qualidade de vida. Já o Abidiel era dinheiro. Era uma renda que ele buscava. Agora o confronto do Abidiel, segundo ato, segunda parte do depoimento dele. Quando minha irmã me apresentou a Rinodê, eu tinha 17 anos. No início, pensei que meus amigos iam me zoar por virar um vendedor de perfume. Entendeu? Então aqui a objeção que ele criou era a vergonha. E a idade dele, ele deixou claro que 17 anos, a pessoa vai pensar irracionalmente, a pessoa vai pensar: "Ah, ele não tinha idade para isso. Não tinha experiência para isso". Entende? Então, mas então eu percebi que essa era a oportunidade de eu conquistar a minha independência financeira. Foi aí que tomei a decisão. Viu, né, que o confronto é a tua objeção que tu criou na hora que tu viu o plano e encerra com a conclusão, né, com o teu raciocínio. Falou, mas eu enxerguei isso. Enxerguei que eu ia conquistar aquilo. No Abdiel é independência financeira. Não é liberdade financeira, é independência financeira. Entendeu? Aqui eu deixei bem claro, bem explícito, independência, porque no primeiro ele estava falando aquilo. Percebeu que cada palavra, cada frase é conectada aqui? Tem uma conexão, segue uma lógica. Gente, se uma piada, e piada que tu vê em stand-up, segue uma lógica, um raciocínio, o seu depoimento também tem que seguir. Isso é bem fácil de acontecer, é só seguir essa lógica que eu estou fazendo. E bom, terceiro ato é a vitória. Aqui o Obediel. Bom, quando vocês veem aqui, o texto tá grande. Tu não tinha falado, Douglas, não tinha falado que o depoimento era para ser rápido? Não, gente, quando a gente começa a falar, a gente nem percebe, mas se a gente for transcrever o que a gente está falando, vai dar um texto grandão, para algo que a gente falou pouco, entende? A gente não tem essa noção. Então, aqui, quando ele for falar, vai ser rápido, nem vai ser tão longo. E também, quando eu falo de longo, é de mais detalhes desnecessários, uma história que não segue uma lógica, entende? Terceiro ato, a vitória da Bidiel. Graças a esse modelo de negócio, nos últimos 3 meses, lucrei R$ 5.000. Hoje eu posso ajudar minha família e realizei o sonho de viajar de avião pela primeira vez. Conheci a grande cidade de São Paulo durante uma convenção e paguei tudo com as vendas. Hoje, perdão, Rinode não é sobre idade ou experiência, mas sobre decisão. Quando você escolhe agir transformações em realidade. O Abidiel ele mostrou que ele era liso, né? Ele queria independência financeira. Ele encontrou a ferramenta e ele teve vitória. Entendeu?
Quando você vê um filme, você vê o herói iniciando com problemas. Ele inicia sem poderes. E com o tempo ele tem poderes. E ele tem um vilão. E ele enfrenta o vilão. E ele vence o vilão. E ele tem a vitória. Esse é um modelo ancestral que existe desde a Idade Antiga de como contar histórias. Todas as histórias que você escuta seguem a mesma lógica. Pode ser Jornada do Herói, pode ser Os Três Atos, pode ser Jornada em W, Picos e Vales, pode ser diversas outras que tem. Tem muito storytelling, algo gigante. Eu não tenho nem como passar aqui o 10% do que é o storytelling para vocês. Então, é uma arte surreal, né? Que nós temos que aprender, né? Nós temos que saber que faz parte do negócio. E a conclusão, o que a gente viu nesse treinamento, né? Que foi bem rapidinho. O que nós vimos nesse treinamento? Os erros comuns, os erros mais comuns de como evitar falhas no depoimento, né? Que são os três, né? Um depoimento muito longo, depoimento desorganizado e uma oratória desarticulada. E o storytelling, o que é storytelling e tudo mais, e como os filmes, né? Eles mudaram a estrutura deles para pegar a atenção das pessoas, porque a atenção das pessoas mudou, né? Como a atenção das pessoas mudou e segundo a neurociência, né? Hoje, diretores, roteiristas, eles estudam neurociência, entendeu? Só para tomar a atenção da pessoa. Utilizar uma cor ali que vai ter uma atenção, um corte específico, um som que vai gerar tal sentimento na pessoa, entende? Então, isso é incrível. Bom, e vocês viram os três atos, né? Viram os três atos, como organizar o seu depoimento e os exemplos dos três atos na prática. Para finalizar esse treinamento incrível, né, que nós tivemos aqui, eu gostaria de deixar uma frase que fecha bem esse treinamento. Uma frase que resume esse treinamento. Resume o que é dado depoimento aqui na Rinode. Que é uma frase dita por Augusto Cury, um psiquiatra e escritor brasileiro. Esse cara, esse homem, né? Ele é exemplo. Vocês terem noção, Flávio Augusto. Pra gente, Flávio Augusto é o cara. Flávio Augusto, ele tem autoridade, é um profissional excelente. Flávio Augusto senta em uma mesa e começa a escutar o Augusto Cury, pô. Começa a anotar as coisas dele. Isso é surreal. Então, ele é um mentor de muitos grandes homens que nós vemos por aí. Então, Augusto Cury, ele disse uma vez: ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor, o autor da sua própria história. Perfeito, né? Casa muito bem com o nosso treinamento, né? Então, eu sou Douglas Cavalcante. Eu tive a minha vida transformada pelo Grupo Rinodê. Muito obrigado, meus amigos. Show demais, né, esse treinamento. Então, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Obrigado a todos. E vamos encerrar, né, meus amigos? Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, meus amigos. Tchau, tchau.